aí galera, beleza? Estamos hoje no dia 8, quarta-feira de junho. Como é que vocês estão? Só na tranquilidade? Eu, pra variar um pouco, estou atrasado. Nossa, ando dormindo demais. É que eu fui dormir tarde ontem, né? Estava editando vídeos e estudando algumas coisas. Estava estudando filosofia ontem. Vamos falar sobre o tempo. O que é definição de tempo para você? Para alguns vai dizer que é o tempo que passa no relógio, né? As 24 horas do dia, né? Para outros dirão que é o dia e a noite, né? Manhã e madrugada. 4 intervalos aí listados, né? E para você, Ronaldo, o que é o tempo? Antes tem uma pequena história para contar, né? Não é assim tão simples. Eu cheguei já a pensar também que o tempo era dia e noite, manhã e madrugada, ou apenas os ponteiros do meu relógio, né? Mas não, hoje em dia eu vejo que o tempo, na verdade, ele apenas passa. Nossa, Ronaldo, como você chegou nessa objeção? O tempo, ele passa, cara, ele simplesmente, ele existe, né? Então a gente tem as variáveis no seguinte modo. Depois vocês podem procurar aí no próprio YouTube as videoaulas as videoaulas ou palestras, vamos intitular como palestra, não sei. Aula, né? Videoaula do professor Clóvis de Barros Filho. Pode procurar lá. Tem uma que ele diz o tempo sobre a visão de Agostinho, né? Eu acho que é o mais correto de se pensar, né? Então, no primeiro diagrama sobre o tempo, uma primeira síntese, análise, ou seja lá, o inferno que você quiser pôr o nome nessa porra, você coloca. O tempo é o seguinte. Agora aqui, ó, esse é o tempo real. Já passou. Como assim, Ronaldo? Já passou? Já passou, porque na hora que eu falei que era o tempo real, era uns 10 segundos, 20 segundos atrás. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio desse louco? Então, Agostinho, sobre a visão de Agostinho, né? O tempo é o seguinte: o futuro ainda não é tempo, né? O presente já foi e o passado não existe mais. Que interessante, hein? Então vamos recapitular, né? O futuro não é. Então o futuro não é tempo. Por quê? Porque ele não é real ainda, né? Se bem que aqui, ó, já deve ter passado uns 10 segundos de vídeo e já passou vários futuros, né? Então, assim, o futuro não é. Mas em outro ponto também o futuro já foi. Porque o futuro é o nosso presente. O presente não é porque já está no passado. Mas na hora que eu tô falando aqui agora, ele ainda é. Mas agora já foi, tá vendo? Olha só que louco, né? E o passado não é mais. Porque o passado já foi. Olha só que louco, né? Mas é o real. Então você não pode dar essas nomenclaturâncias e tal para o tempo, que, né? Já foi. É a mesma coisa. Na hora que eu startei essa câmera, que eu saudei vocês, né? Galera, como é que vocês estão? E pai, não sei o que. Já foi. Aquele cara que falou no começo do vídeo, por uma questão de tempo, já passou, já foi. Então aquele Ronaldo do começo do vídeo, já era, foi, desapareceu, sumiu na força da luz, na velocidade da luz, vamos dizer assim. Vocês conseguiram entender o raciocínio?
Então, é muito louco, né? Nossa, Ronaldo, que loucura, que assunto extremamente confuso e filosófico. Tem a ver com filosofia também, né? Então, quer dizer, eu saio de casa sendo uma pessoa, né? E eu vou chegar no meu serviço daqui a pouco já sendo outra pessoa. Olha só que paradigma do caralho, né? Nossa, que doideira. Cara, logicamente que isso não significa que eu ou você ou qualquer outro ser humano seja duas caras. Não é isso. Nós não estamos falando de caráter, né? Estamos falando de... Vamos dizer que a gente é um software, né? A gente é tipo... Vamos dizer que a gente é um Linux, vai, porque o Windows é chato demais, né? Apesar de eu ter que usar. E a gente então sofre diariamente constantes atualizações, né? Mas logicamente o caráter é a base. Então vamos dizer que o caráter é o nosso kernel. O kernel, ele é a base de qualquer sistema operacional. É o kernel, onde onde é feito o ligamento do software com o hardware, certo? Então, numa linguagem para nós, pessoas, vamos dizer então que o nosso kernel, ele liga o nosso espírito, mente, consciência e tudo mais ao nosso corpo carnal, certo? Caralho, hein? Agora eu fui a fundo no bagulho. E é isso, entendeu? Até mesmo na questão física. Vocês sabiam que todos os dias nascem e morrem células em nosso organismo, nosso corpo e tal, e por isso as modificações, por isso que a gente envelhece, né? Aí eu fico imaginando, esse pessoal que usa esses cremes pra beleza, que deixa jovem, né? Será que essas pessoas são grandes cemitérios humanos, né? Porque, se você vai passar um barato, né? Um creme, um sei lá o que porra que deve ter a mais aí, que ele retarda o seu envelhecimento, quer dizer, então ele está conservando a célula, né? Então vamos supor, uma célula que já morreu tá aí em você, ó. Pra te manter pra te manter jovem, cara. Pô, não seria mais legal, assim, mais interessante fazer uma academia, algum outro tipo de coisa, um peeling, um sei lá, né, pra poder se manter jovem? Porque, porra, ficar carregando uma pá de defunto, né, velho? Que bagulho chato. Mas então, voltando à questão do tempo, o tempo é isso. Então, pra mim, depois de ver essa aula, ver o que Agostinho tem a dizer, né, e tal, eu vejo que o tempo, na realidade, é uma invenção humana, uma invenção até de Deus, vamos dizer assim. Acho que Deus pensou, nossa, esses pobres humaninhos, né, eles precisam descansar, senão eles não vão aguentar o tranco, né? E aí o que foi feito é que aí Deus então falou, não, de dia eles vão fazer o trampo deles e tudo mais, né? E à noite eles dormem para poder recarregar a bateria, como se fosse um celular, né? A gente usa e chega uma hora tem que carregar as baterias. Acho que é mais ou menos isso, tá? Mas vamos dizer que você fique 3 dias virado sem dormir. Você pode contar isso como um dia, né? Um dia que teve 72 horas, né? Pela matemática né? 72 horas acordado. Um dia que durou 72 horas. Olha só que louco, né? Por quê? Porque você não fez a pausa de dormir. Então pra você não passou um dia. Quer dizer, passou um dia só, né? Não passou 3. Vocês entenderam mais ou menos o raciocínio e no que se baseia isso tudo? Né?
Então olha só que louco, o tempo ele é apenas o tempo é uma coisa que ele passa, somente isso. Essa é a função do tempo, passar, né? Só isso, não tem outra questão. Outra coisa que ele aponta no estudo é que o tempo ele é realmente uma invenção, né? Uma invenção para quê? Para a gente poder organizar melhor a vida, né? E tudo. Tanto que você pode ver os organogramas dentro de uma empresa, o planejamento, né? As etapas que um processo, um job, né, na linguagem mais assim da informática, ele tem um tempo para ser executado, né? E medindo através desse tempo a gente consegue, como eu posso te dizer, a gente consegue ver se ele está funcionando normalmente ou não, vamos dizer assim, né? E aí a questão do tempo ela se aplica em vários setores, né? Ficar um pouquinho quieto aqui que tá a galera aqui no farol, o pessoal não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Então, de que maneiras que a gente pode aplicar o tempo em nossa vida? A sua mãe vai fazer um bolo, né? Ela marca lá uns 40, 50 minutos, né? Para que o bolo asse e fique legal, fique bacana. Mas às vezes também tem algumas receitas que não se aplicam ao tempo, sabia? Você tem um tempo aproximado, vamos supor, 30 minutos de forno. Depois de 30 minutos você tem que ficar olhando se dourou, se não dourou, se tá legal, se não tá, né? Então tá vendo? Já tem uma defasagem no tempo aí, né? Outra coisa é o tempo de aula, o tempo de estudo. O relógio te auxilia, né, nos horários. E eu estou atrasado hoje para variar, como eu falei. Então olha só que louco, né? E existe o outro tempo que é o tempo climático, né? Se tá sol, se tá calor, se vai chover, se vai neblinar, se vai acontecer o dilúvio, se vai, enfim, né? Só que aí já são questões meteorológicas, né? Não convém incluir neste vídeo. Mas vocês entenderam que loucura que é o tempo? Então o tempo ele simplesmente ele passa, né? E você, o que você tem feito do seu tempo? Eu tento aproveitar ele da melhor maneira possível, né? Então se bem que ultimamente tá foda, meu, pra aproveitar meu tempo. Eu não consigo levantar cedo no horário que eu gostaria de levantar. Eu vou dormir sempre tarde. Eu tô meio que um bicho noturno, vamos dizer assim, né? Isso não é muito bom para o organismo, né? Porque se aplica o que? A parte que a noite, a madrugada foi feita para dormir, né? Olha o que eu posso fazer, cara, se eu sou um cara meio noturno, né? Aí é foda. Mas eu procuro aproveitar da melhor forma. Que nem ontem, como eu estava sem sono, eu resolvi estudar um pouco de filosofia, né? Uns questões existenciais e tudo mais, né? E enquanto eu estudava, eu upei aí os vídeos para vocês, né? Então, foi interessante até, né? Foi interessante. Foi ruim não. A mesma coisa, a relação do tempo. Quando você tá atrasado, tudo para, ó. Olha que farol demorado da porra, velho. É por quê? Porque o carinha do trânsito ali, ele já sabe que eu estou atrasado, né? Tudo conspira, sabia? Quando você sai com bastante tempo e tal, as coisas parecem que funcionam melhor. Aí você chega cedo pra caralho onde você tem que ir. Não é foda? É foda. Pelo menos não tem radar hoje.
E é isso, sobre tempo acho que é isso. Acho que depois, para ficar de uma forma mais sintetizada, mais legal, eu vou colocar o link desse vídeo do professor Clóvis que eu vi, né? Que aí vocês vão entender melhor as coisas e tal. Que aí lá é bem mais extenso, né? Acho que é 1 hora de vídeo, 1 hora e pouco de vídeo. Mas vale muito a pena assistir. Então, vale muito a pena. E é louco falar sobre o tempo, né? Às vezes 10 minutos ao lado de uma pessoa, de um amigo, um familiar, uma pessoa que te faz bem, né? Uma paquera, uma namorada, uma esposa, sei lá, né? Não sou casado, nunca fui. Mas 10 minutos parece que equivaleu a um dia, né? De tão agradável que é, de tão legal que é estar, né? Ah, interessante, cara. Nossa, é interessantíssimo. Eu piro nesses assuntos. O tempo nos influencia também de maneira drástica às vezes, sabia? É igual eu no meu planejamento, né, estudantil e profissional, né, eu tenho 28 anos já, né? Mas qual era o meu planejamento? Ter saído da escola, do ensino médio, né? E já ter entrado numa faculdade e tal, e em 4 anos eu já estaria formado, então seria o que é o auge dos meus... Eu entrei na faculdade pela primeira vez com 19 anos, né? Então seria 23 anos eu já estaria formado, né? Graduado na área que eu escolhi, que foi informática, sistema da informação, né? Olha só, 23 anos, eu tenho 28, então 5 anos que tudo isso foi por água abaixo, né? E aí, o meu tempo era esse, né? 23 anos formado, com 25, 26, pelo menos umas 3 ou 4 certificações, não tenho nenhuma ainda. E bem de vida pra caralho, né, meu? Não de ser rico, mas estável, né, cara? Já com um cargo legal, né? Um conforto legal. E quem sabe até casado, né? Se tivesse arrumado uma pessoa legal e tal, coisa que também não aconteceu. Ai, caralho, Ronaldo, sua vida é toda cagada. Não, galera, calma, não se preocupem, está tudo sob controle. Mas se eu fosse pirar nessas minhas metas, né, que eu tinha planejado pra mim, nossa, velho, eu já tava tomando uns Prozac, uns bagulho de louco aí mesmo, tá ligado? Porque eu te falo, meu, a cada queda que eu levei, né, a cada plano não realizado, eu sofri, né, meu, porra, eu falo, caralho, velho. Porra, meu, era pra mim tá bem, não tô, e porra, que porra é essa? Por que comigo nada dá certo e dadadá? Entre essas paranoias tem hora, né? Mas o mais legal, cara, é que me dá uns estralos assim do nada, tipo, pá, Ronaldão, não fica assim, cara, você tem a prateada pra dar um rolê, tá ligado? Você tem seu Fuscão, rapaz, a vida tá boa, não tá? Mas se eu fosse pensar em todas as metas que eu coloquei pra mim, não cumpri, nossa, eu tava louco já tava, né? Ainda bem que eu procurei não pirar, né, cara, não bitolar com isso, né? E sempre mantive a calma e a destreza aí pra poder lidar com isso, porque... Bem pelo fato também, né, meu, eu venho de família pobre, eu não venho de família rica que podia me dar todo e íntegro suporte, né? Fora isso, teve várias tretinhas e, enfim, né? A vida não é o que a gente planeja, ela vai se moldando, né? Isso, hoje em dia eu aprendi isso, então assim, tenho os meus sonhos e vontades e tal, mas... não fico bitolado nisso de tipo, eu preciso, eu tenho, e não, eu quero. Eu quero, se der certo, sucesso.
Se não deu, sucesso também. Alguma coisa eu aprendi, né, do que eu passei. E acho que é isso, entendeu? A mensagem principal desse vídeo hoje, desse bate-papo nosso, né, é justamente compartilhar com vocês que vocês não devem aí ficar frustrados ou o que. Tudo tem um tempo pra acontecer, entendeu? Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e a gente tem que procurar entender da melhor forma e não se culpar tanto, entendeu? Eu me culpei demais já nessa vida por coisas que não deu certo, mas eram coisas que não dependiam só de mim. Então, besteira, né? Se culpar numa circunstância dessa, né? Hoje em dia o que eu procuro fazer é o que está ao meu alcance, né? E me esforço, né, pra poder fazer, porque também, se eu não me esforçar, nada sai do papel ou dessa cabecinha pensante, certo? Então é basicamente que isso, né? Um vídeo que não vai demorar tanto, até porque agora eu preciso dar uma acelerada, né, pra ver se eu consigo chegar pelo menos 2h10 no trabalho. Acho que eu vou conseguir, não? E é isso aí, galera. Então, beleza? Se surgir mais algum comentário, alguma coisa, eu adiciono como bônus pra vocês, ou pra mim mesmo, né? Afinal, nada mais isso aqui é do que minhas próprias memórias para mim, né? Então é isso, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem. Vila Iara. Todos os ônibus em Osasco, eles vão para Vila Iara. Não tá piscando essa porra? Acho que tá, não tá? Tá sim. Ele deve estar olhando meu cantor, né? Quer tomar uma butinada? Demorou. Ai, caralho, Ronaldo, você, cara, meu Deus do céu. Nossa, o que seu pai estava pensando quando te fez, Ronaldo? Devia estar pensando várias piadas, porque eu nasci com várias delas, né? Olha essa, ela é chique, ela usa um óculos, ela é toda sensual, com seus tênis esportivos e sua mochila da Risca. É uma garota de bom gosto e sabe o que é qualidade nessa vida. Ela é feliz, mais que muita gente por aí. Você já sabe, me conhece muito bem, que eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Olha a irmã da prateada. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu jeito e seu valor. Eu só quero dessa vida é ser feliz. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me disfarço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eita, é o dançarino do trânsito, né? Tá dançando com essa porra, velho. Temos vaga ou não temos? Temos vaga, sucesso. Vamos para o lado da PCX. Sucesso.